Marcos 6, 30 a 34. Diz o texto: os apóstolos voltaram de sua missão e relataram a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus disse: você quer a bênção, né? Então traz o copo d'água, por favor. Aquele que trouxer um copo d'água para um dos meus pequeninos não perderá o seu galardão. Obrigado. Vou repetir. Os apóstolos voltaram de sua missão e relataram a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus disse: venham, vamos parar e descansar um pouco. Era tanta gente indo e vindo que eles não tinham tempo nem para comer. Eles entraram no barco e foram para um lugar mais tranquilo. Entretanto, alguém os viu partindo e a notícia se espalhou. Muita gente saiu correndo das cidades vizinhas e chegou ao lugar de destino antes deles. Quando Jesus saiu do barco, uma multidão imensa o aguardava. Ao ver todo aquele povo, ele ficou comovido, compadecido. Afinal, eram como ovelhas sem pastor. Ele imediatamente pôs-se a ensiná-los. A gente vive um tempo muito parecido com o que viviam os ouvintes de Jesus. Imagina um tempo em que o povo fica à mercê das suas próprias, dos seus próprios cuidados. Não estou me referindo à política atual, por favor, a gente sempre faz esse filtro. Não falo de política aqui defendendo, lado, apesar de a gente ser político, todo mundo é. E aqui a gente tem pessoas que convivem amorosamente, se abraçando, e são de direita, são de esquerda, são de centro. Não é isso que nos divide, nem é isso que nos une. O que nos une é o nosso coração. Mas vivemos um tempo, independentemente do governo atual, ou o que passou, ou o que virá, em que quase que a gente fica naquela situação assim: salve-se quem puder. A gente encontra segurança em muitas coisas. Alguns têm que trabalhar muito. Estava falando, fui visitar meu filho, que fez aniversário ontem, dia 20, lá em São Paulo. A gente chegou hoje, e meu filho está numa onda de trabalho, de muito trabalho, muito trabalho. E estava conversando com ele, ele voltou para cá com a gente de carro, e falou: filho, tem medida para tudo, né? Cuidado. Parou de fazer ginástica, parou de fazer algumas coisas que energizavam. Trabalho, trabalho, trabalho. Por quê? Parece que esse negócio dá segurança. A gente precisa colocar dinheiro na nossa conta, e o mais que a gente puder, porque esse negócio vai dar segurança para a gente. Claro que a gente precisa produzir, claro que a gente precisa de dinheiro para viver, claro que a gente precisa programar o futuro e fazer uma poupança. Isso é saudável, é responsável, mas claro que não é isso que dá segurança para a gente. Não é a minha saúde que diz que amanhã vai estar tudo bem, porque hoje eu posso ter um treco aqui e parar no hospital, como a gente vê esse tempo inteiro. Não é porque tudo está muito bem que eu me basto, mas parece que a gente tem sempre que trabalhar para a gente se bastar. Porque, afinal de contas, quem vai olhar para a gente? Quem que vê a gente? Quem pode nos salvar? Tinha um personagem, Chapulin Colorado, não sei quem é dessa época. Quem poderá nos salvar? E o Chapulin pulava e dizia: opa, Chapulin Colorado. Esse texto é um texto em que Jesus está vivendo essa perspectiva com seus apóstolos, com seus discípulos. E uma multidão. A nossa professora de escola dominical, e eu tenho sempre que citar a nossa escola dominical, que hoje falou sobre perdão, e a aula não terminou, que eu sei.
E é para falar 1 ano, né? Ou 10 anos, ou a vida inteira sobre perdão. Mas ela nos ensinou que todas as vezes que a gente lê um texto, é bom a gente meio que fazer um filme. E quando eu estava lendo esse texto, me veio um filme na cabeça. Eu vendo isso, as pessoas tão cansadas. E o texto diz que Jesus, depois de estar ali com os seus discípulos, antes, se a gente ler, os discípulos foram mandados por Jesus para pregar, para atender as pessoas. E eles voltaram dando um relatório, prestando contas. E prestação de contas é muito importante, é essencial. E eles prestaram contas a Jesus, e Jesus, olha, agora é a hora da gente descansar. Olha o equilíbrio aí entre trabalho e descanso. Vamos para um lugar calmo, para um pouquinho, vem comigo, vem descansar. E ali o filme eu fico pensando assim, caramba, os discípulos ali cansados e tal, querendo falar, Jesus, calma, calma, calma. Não é hora da performance, não. Agora é hora de parar um pouquinho. Vamos usufruir, vamos sorver, vamos beber da nossa amizade, do nosso carinho, do nosso amor. E ali eles param, e a multidão era tão grande que não deu para descansar. Diz o texto que era tanta gente que chegava, que eles não conseguiram descansar, a ponto de nem conseguirem comer. E diz o texto que a multidão vinha, ou as multidões vinham das cidades vizinhas. Gente, imagina a gente aqui, a gente está falando de cidade, né? Mas vamos falar dos bairros. Imagina aqui Jesus, nesse lugar, e vindo gente da Zona Sul, da Zona Oeste, depois do morro, gente de todos os lugares, da Baixada, vindo para encontrar com Jesus. Por quê? Porque Jesus olhou para elas e disse assim, elas estão cansadas, elas estão totalmente estraçalhadas, elas não têm nem o que comer. Se a gente ler mais à frente o texto, a gente vai ver que Jesus, nesse contexto aqui, multiplica os pães e os peixes e alimenta 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças que não eram contadas naquela época. E a multidão ali, sofrida, sem ter em quem esperar. A quem recorreremos? Aquelas pessoas que chegavam para ali, vindo de várias cidades, tinham certeza que não seriam invisíveis. Elas seriam vistas. Elas foram vistas por Jesus. Jesus olhou para elas e viu. A primeira coisa que eu queria dizer aqui para mim e para você é que no meio desse pancadão, de segunda a segunda, para alguns, não tem final de semana, por vezes parece que a vida é essa. E quem será que está olhando e percebendo o tamanho da minha dor, do meu sofrimento, daquilo que eu faço para ganhar sentido na minha vida? Quem é que olha para mim? Jesus é esse que olha para nós. O texto, outros textos vão afirmar isso, que Jesus é e sempre será o mesmo. O que era, Ele é. Se Ele foi esse aqui, que olhou para a multidão e viu, e ninguém era invisível, eu quero afirmar para mim e para você, Jesus olha para você e para mim, e Ele te vê. Ele vê você, na sua casa, no seu trabalho, vê você aqui agora, vê você quando você está dormindo. Jesus disse isso, meu Pai trabalha enquanto nós dormimos, Ele olha para nós e trabalha em nosso favor. Jesus vê. O texto diz que Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu porque eram como ovelhas sem pastor. E a gente sabe pelo relato e pela história, por conhecer as características da ovelha, uma ovelha sem pastor morre. Ela precisa desse olhar, ela precisa ser vista, ela precisa ser cuidada. Jesus então se apresenta, e essas pessoas então que afluem para Ele, que eram como ovelhas sem pastor, agora tem pastor, um pastor que as vê,
que olha para elas e sabe exatamente o nome delas. O Tiago citou aqui: Deus, o Senhor tem a gente na palma da tua mão. É Isaías quem diz, né? Eis que tenho o seu nome, diz o Senhor, o Eterno, escrito na palma da minha mão. Diz o texto ainda que Jesus vê a multidão e faz alguma coisa por ela. Jesus começa a ensinar e dar palavras de conforto, palavras de ânimo, palavras de direção, palavras de afirmação, palavras de correção. Ele disse muitos sims, mas disse também muitos nãos. Jesus trouxe sentido para a vida das pessoas, ensinando e fazendo. E ele se apresentou ali como o pastor daquelas ovelhas que até então estavam perdidas e vinham dos seus lugares, porque estavam totalmente sedentas, como ovelhas sem pastor. Eu queria que você parasse um pouquinho aqui agora, para continuar a imaginação ou a cena, e você se colocasse no lugar daquelas pessoas diante de Jesus. Ter alguém como Jesus diante delas, daquelas pessoas, era algo grandioso demais. Não à toa, elas saíram, sabe-se lá, fazendo que tipo de esforço das suas cidades para encontrarem com Jesus. Pessoas que não tinham mais esperança. Acabou. Doentes, desprezados, estraçalhados emocionalmente. E foram, quem sabe, para Jesus como uma última esperança, como aquela mulher do fluxo de sangue, lembram? Que já tinham gastado todo o seu dinheiro com os médicos e sem cura, sangrava durante 12 anos, e era considerada uma mulher espúria, imunda, e vai no seu último suspiro, na sua última tentativa, infringindo todas as leis cerimoniais da época, toca em Jesus e é curada. Aquela multidão está assim, como sua última esperança. Nós precisamos de salvação. Isso mais à frente, vai lá, quando Jesus entra, vai ser relatado, quando Jesus entra em Jerusalém, e a multidão clama uma palavra. O que ela grita? Hosana, que quer dizer? Salva a gente depressa, salva a gente, Jesus. Somos como ovelhas sem pastor. Eu queria que você se colocasse nesse lugar. Eu não sei o que vai no seu coração, eu não sei o que vai na sua vida, mas para pensar. Nós temos um pastor. Jesus é esse pastor. Jesus é esse que nos apacenta, que carrega a gente no abraço e diz assim: eu estou com você. Eu estou com você na sua casa, na sua relação com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira. Eu estou com você na relação com seus filhos, com seus irmãos. Eu estou com você quando a situação parece que dá um nó e não tem jeito. Eu estou com você para desatar os nós existenciais que atravessam o seu caminho. Ele está com você no seu quarto, quando você fecha a porta e coloca as suas questões, e talvez algumas muito difíceis de serem enfrentadas. Ele está com você no tempo de festa, quando você ri, quando você festeja, quando você tem alguma conquista. Que bom que a gente tem gente que a gente ama ao nosso lado. Eu queria chamar a Elaine aqui, à frente. Surpresa. E ela me falou algumas coisas tão bonitas sobre ter o pastor, ter essa presença na vida da gente. Queria que você transmitisse. Em casa a gente acerta essa. A gente veio de viagem e o Davi tinha preparado a mensagem e viemos nós três, eu, ele e Davizinho, lendo e conversando e ouvindo
os louvores no carro, e a gente foi falando sobre a palavra que é viva, né? Sobre essa palavra. E hoje de manhã eu falei para ele, moço, sabe, de tudo que a gente falou, ficou tão forte para mim a importância da gente saber que a gente tem um pastor, essa figura desse pastor. Saber que ele conhece a nossa identidade, que ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. Saber que a gente tem, né, na grandeza de Deus, ao mesmo tempo essa proximidade que me enxerga como eu sou, com aquilo que eu tenho. Eu posso enxergar Deus, eu posso enxergar o bom pastor Jesus de várias maneiras, por quem Ele é, né, pelo Filho de Deus, o Deus Filho. Eu posso enxergar pelo Mestre, enfim, por tudo aquilo que cada um de nós, na relação com o próprio Deus, usa para definir a pessoa de Jesus. Mas eu acho que a gente precisa, dia a dia, tomar consciência de que nós somos, sim, um rebanho, mas um rebanho que é pastoreado. Aqui, ó, do lado, o Senhor está do lado, o Senhor está dentro, o Senhor está conosco. Ele é na nossa vida o regente dela. Ele é o abrigo, Ele é o consolo, Ele é a força, Ele é a intrepidez, Ele é em nós. A gente, como, né, Davi começou falando, busca em muitas coisas essa segurança ou essa força. A gente tem consciência de uma vida social, né? E nessa vida social, tantos papéis nos são exigidos, são esperados, tantas necessidades nos chegam ou tantas necessidades nós criamos para nos absorverem e, enfim, tomarem do nosso tempo, tomarem da nossa vida. Mas isso tudo precisa ser posto num lugar próprio e a gente não perder o que é essencial, como essa multidão que saiu das suas cidades, da sua localidade, largou tudo. Não eram à toa, não eram pessoas à toa, que tinham todo o tempo do mundo, não, largaram, escolheram deixar coisas, afazeres, obrigações, compromissos, para a boa escolha, a principal escolha, que é estar aos pés de Cristo, serem ensinados por Ele, mas receberem da presença dEle. Isso é saber-se guiado, cuidado por um pastor. E por isso, quando a sua voz chama, a gente larga tudo, a gente para tudo e vai ouvir. E vai privilegiar esse tempo com Ele. Para mim, eu entendo que foi por isso que você me fez essa pegadinha. É importante, é fundamental, é estruturante na minha vida. Saber que Jesus é o meu pastor. E esse meu pastor me conhece pelo nome, pela identidade. Esse meu pastor não tira os olhos de mim. Ele está atento a mim, com as mãos estendidas, com o coração aberto, ouvidos atentos a ouvir. Nada passa despercebido pelo meu pastor. Amém. Eu continuaria ouvindo Elaine. E é isso que eu queria que a gente fizesse, que a gente continuasse ouvindo essa voz, que não é minha, que não é da Elaine, é do bom pastor. O texto fala sobre a compaixão de Jesus. Ele se compadece, ele sente com a gente. Ele padece com a gente a nossa dor. Ele sabe exatamente aquilo que precisamos para ter sentido na nossa vida. E sem sentido para a vida, a gente não vive. Hoje, nessa manhã, eu e você fomos convidados aqui para ouvir que Jesus se compadece da gente. Que Ele olha para a gente e vem
para a gente. E está aqui com a gente. E faz questão de continuar do lado da gente. Não encontraremos sentido, segurança, força, garantias nas nossas próprias mãos. Deixe-me te dizer, por mais capaz ou capacitado que você seja, por mais que você seja o cara ou a cara, não é dos seus lindos olhos, dos seus belos cabelos, do seu dinheiro, das suas capacidades, não é desse lugar que vem a segurança e o sentido da existência. Só pode vir de um lugar, desse que se apresenta e que diz que está com você, que estará com você, que está conosco todos os dias da minha vida, da sua vida, da nossa vida.